Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alba por aqui. Sou fã do Real Madrid há mais de 15 anos e esse é o canal para você que gosta de acompanhar o Real Madrid. Bom, a gente está aqui para falar sobre o jogo de hoje da quarta-feira, Real Madrid 3, Manchester City 0, hat-trick de Federico Valverde, quem diria, para encaminhar a classificação do Real. Bom, começando pela prévia do jogo, eu tinha o City como favorito para esse jogo, até porque, apesar de não ser o melhor Manchester City da era Guardiola, hoje o City é um regular segundo colocado da Premier, né? E é um City renovado, que já está com muitas peças novas em seu último título da Champions lá em 2023, inclusive passando pelo Real, fazendo aquele 4-0. O Real esteve muito próximo de devolver esse 4-0, por muito pouco não aconteceu. Mas era um City que vem se arrumando, vem se ajustando, vem melhorando. Hoje, segundo colocado da Premier. E eu tinha o City como favorito para o confronto, até porque hoje o Real Madrid, até esse jogo, era um Real Madrid que oscilava muito. Tem o Arbeloa como novo treinador, recém-chegado, e é um time que não se encontrava. É um time que tem dificuldade de se encontrar, tem dificuldade de ter um esquema sólido de jogo. Dificuldades principalmente na parte defensiva. Sofre com muitas lesões e em outros lugares do campo tem suas dificuldades também. Dos encaixes das suas principais estrelas, como o Vini, o Mbappé, o Bellingham, enfim, um time com muitas dificuldades e irregular. Do outro lado, você tem um time de Pep Guardiola, um time muito sólido, regular, sabe o que faz quando está com a bola. E bom, eu tinha o City como favorito para esse jogo e acreditava sim na classificação do City ao final dos dois confrontos. Tinha esse jogo no Bernabéu como crucial para a classificação do Real Madrid. Era muito importante uma vitória no jogo de hoje, até porque no Etihad é muito difícil o Real ganhar lá. Passou lá em Etihad, na campanha de 24, onde foi campeão nesse ano aqui, mas passou nos pênaltis. E lá em 22, na campanha de 22, também passou, mas passou perdendo o primeiro jogo lá no Etihad. Então o histórico do Madrid não é bom lá. Então por isso que o jogo de hoje era fundamental para essa classificação. E depois disso, quero falar sobre a parte da nossa escalação, né? Começar pelo Madrid, Courtois no gol, Courtois mais uma vez muito regular. Mendy, ele passa ano, entra ano, nosso lateral esquerdo sólido, Mendy na defesa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas Mendy é uma peça rara. O Haaland na zaga, na verdade tem tido uma temporada muito irregular. É só apenas a primeira temporada dele no time, então é um garoto, dá para entender. Precisa dar tempo, paciência para ele, mas vinha tendo uma temporada irregular, juntamente com o Rudiger, que é o nosso zagueiro mais regular, porém também sofre com problemas físicos nessa temporada. Na lateral direita, Arnold, que sabidamente tem dificuldades na parte defensiva, então era uma preocupação com o Doku ali em cima dele, né? E o Real Madrid vem num 4-4-2. No seu meio campo nós tínhamos Federico Valverde na ala direita, fazendo ali a meia direita, ponta direita, como a gente quiser chamar. E o Valverde, assim, ele é diferente, né? Enfim, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. O garoto, Thiago Pitarch, acredito que é assim que fala o nome dele, no meio, ao lado de Tchouaméni, o nosso volante. Na esquerda mais aberto, Arda Güler, na verdade fazendo ali com o meia mais aberto pela esquerda, né? Mas tinha a responsabilidade de ser esse cara articulador. E no ataque é um ponto que preocupa, até porque nós não tínhamos o Bellingham, que é nosso meio campo, mais um meia mais ofensivo hoje, né, nessa fase da carreira dele, e também o artilheiro do time, o Mbappé. E aí sobrava a responsabilidade para o Vini, que estava ali com o seu companheiro de ataque, o artilheiro, né? Ele, Brahim Dias. Então você não pode esperar do Brahim que ele seja o seu homem-gol no mata-mata da Champions. Então havia uma grande preocupação com quem que vai fazer os gols, quem será o homem-gol do Madrid. E claro, essa responsabilidade estava muito em cima do Vini Júnior. E sem o Mbappé, uma peça crucial nesse time, que tem sido o cara que a bola vai para ele quando está mais apertado, isso a gente não pode negar. O Vini tem voltado a assumir esse protagonismo, mas ainda assim a bola de segurança é no Mbappé quando a gente fala de gol. E nós tínhamos ali o nosso querido Brahim Dias para fazer essa dupla de ataque, né? Beleza. Do outro lado nós tínhamos Donnarumma, inclusive, se tiver algum time aí precisando de um goleiro decisivo em fase de mata-mata, Donnarumma está aí, sempre comparece, né? Aliás, falhou na minha visão no primeiro gol. Me pareceu que ele perdeu um pouco da noção, né, do espaço ali da área e meio que deu uma tirada no braço ali na hora que o Valverde deu a meia-lua, né, o drible da vaca nele.
Depois, na lateral direita, nós tínhamos o possante Kuzanov, e aí, não preciso nem falar o que aconteceu, né? O nosso amigo era responsável por marcar o Vini Júnior. O possante Kuzanov não conseguiu executar bem sua tarefa, né? Depois tínhamos Rubem Dias, Guerri ou O'Reilly, que fez um gol de cabeça na fase de grupos, que não é mais fase de grupos, né, da Champions. Tínhamos ali depois o nosso querido Savinho, brasileiro. Tínhamos o Bernardo e o Rodri no meio do campo, Doku aberto na esquerda. Tínhamos o nosso querido Haaland no ataque. O Haaland, aquele atacante sempre muito decisivo na fase de mata-mata da Champions, passou em branco mais uma vez contra o Madrid, não é verdade? Até porque o Haaland, quando não é contra o Crystal Palace, quando não é contra o Burnley na vida, né, tem muitas dificuldades, né? E o Semenyo ali fazendo companhia, né, para o nosso querido artilheiro Haaland. E bom, o Real entra no 4-4-2, o que eu acho fundamental para o equilíbrio do time, né? Nós temos algumas dificuldades ali no time do Madrid com relação à parte principalmente defensiva e defensiva das suas principais peças, porque no futebol de hoje intenso e em futebol que precisa pressionar o adversário, nós temos Vini, Mbappé e Bellingham, que precisam jogar, eles têm que jogar, eles têm que fazer parte do time porque são caras muito diferentes e eles precisam jogar. Porém, você tem questões ali defensivas deles que deixam a desejar, né? Então, na minha visão, e ainda você tem uma peça como o Rodrigo, antes que tinha, claro, ele tá machucado agora, vai ficar fora durante um bom tempo, mas o Rodrigo que é um cara super talentoso e muitas vezes buscava se encaixar ele no time de alguma maneira, principalmente na ponta direita, porque a ponta esquerda, claro, é do Vini. Mas a minha percepção bom andamento do time do Madrid, para que ele se encaixe, tenha mais equilíbrio, passa pelo Valverde estar na ala direita, na ponta ou na meia direita. Isso vai ser fundamental e crucial, na minha visão, para que o time do Madrid consiga mais equilíbrio e possa disputar os grandes jogos. Acredito que esses dois à frente e o 4-4-2 será crucial também na minha interpretação para que isso aconteça. Não mais o 4-3-3 ou 4-2-3-1. Acredito ser melhor para o encaixe do time que seja no 4-4-2, sendo Vini e Mbappé essas peças à frente. O Bellingham precisa jogar, então o Bellingham se encaixaria na ala esquerda, né? No lado esquerdo do campo, claro, na parte defensiva. Quando fizesse a transição para a parte ofensiva, o Bellingham ele cairia mais por dentro, por meio. O Mendy, como a gente comentou, uma peça rara, né? Porque passando e entrando, o Mendy tá lá. E o Mendy é um ponto de equilíbrio do time, né? É um ponto... Ele é um cara muito defensivo, que vai muito bem na defesa. Você não vai ganhar nenhum jogo por conta do Mendy, mas também você não vai perder por conta dele. Diferente de caras como o Fran Garcia, por exemplo, que você tem dificuldades na parte defensiva, né? E o Carreiras está também na sua primeira temporada, a gente está entendendo ainda como que vai ser esse encaixe dele no time, então o Mendy entra como um cara muito regular no time, que traz um pouco mais de equilíbrio, né? E bom, ali no centro do meio, sendo o Thiago, sendo o Camavinga, o Tchouaméni precisa jogar. O Tchouaméni é a nossa força defensiva, é o pulmão ali no meio de campo, essa força bruta ali no meio de campo, é o nosso volante mais confiável hoje, tanto que na fase anterior na Champions, contra o Benfica, se não me engano o Tchouaméni ganhou o melhor em campo nos 2 jogos, por mais que o Vini mereça ter ganhado, né, o Tchouaméni ganhou, mas para mostrar como que ele é importante, como é uma peça fundamental hoje ali. Na minha opinião, sendo o Camavinga e o Thiago, falta uma peça como... falta um Rodri, falta um Vitinha pro meio campo do Madrid, que vai ser esse cara que pisa mais a bola, é um cara mais ritmista, né? A gente tem muita perna, tem muito pulmão, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, mas falta um cara ali que pare, que coloque o pé em cima da bola no momento que precisa parar, que acelere quando tem que acelerar, mas um cara que pense mais do que essas outras peças que nós temos. Valverde, o que falar do Valverde, né? O Valverde é um cara que se precisar jogar de lateral, joga de lateral, se precisar jogar de ponta, joga de ponta. Centroavante, ele estava lá hoje. É capaz de jogar em qualquer posição do campo, assim. É um jogador que todo técnico gostaria de ter, né? E, cara, o Valverde hoje fez o jogo da vida dele. E, assim, o Uruguai ele tem essa polivalência, né? E é uma peça fundamental para o equilíbrio do Madrid, porque ele traz mais segurança para o lateral direito ali, seja o Arnold, seja o Carvajal, que está voltando também em direção. O Arnold também está, mas o Carvajal tem sofrido, já é mais velho, tem sofrido também com essas lesões essas últimas temporadas,
então precisa de mais cuidado. O Arnold é um cara que pode muito bem também pisar ali no meio campo, ser um cara que vai ajudar na articulação, porque muitas vezes no Liverpool ele jogava até de volante, segundo volante, é um cara que pode fazer essa função, pode contribuir ali no meio. Então é importante você ter um cara como o Valverde, tem muita perna ali do lado dele. O Arnold é um cara mais técnico, que gosta mais dessa fase ofensiva, não é um cara velocista, então é importante você ter o Valverde ali do lado direito. Por que o Mendy vai tão bem lá na esquerda também? Porque ele traz mais segurança pro Vini. É um cara que, tendo o Mendy lá, você consegue trazer menos atribuições defensivas pro Vini e fazer com que o equilíbrio se mantenha ali no time. Então, por isso que eu acho essas peças fundamentais. Courtois, mais uma vez, foi fundamental para a vitória do Madrid. No segundo tempo, o Thiago recebe uma bola na entrada da área defensiva do Madrid e perde a bola, e o Courtois faz uma defesaça. E um goleiro muito seguro, né? Então, esse jogo foi muito interessante para a gente entender também o que pensa o Arbeloa nos jogos grandes e para que caminho o Real vai. Eu gostei bastante da escalação e da maneira como o Madrid se portou. O City começou com a bola, ficou mais com a bola, mas isso já era previsível, todo mundo sabia que seria assim. Mas isso deixa o Madrid numa situação muito confortável. Onde você tem caras como o Valverde, como o Vini, que vão ter campo para correr. Isso que o Mbappé nem estava hoje. Mas esses caras vão ter campo para correr, que é o que mais eles gostam de fazer. Tem perna e tem pulmão para isso. E o Vini no contra um ele é decisivo, pode acontecer qualquer coisa, ele vai desequilibrar. Apesar do Vini ter perdido o pênalti hoje, acredito que foi um bom jogo dele. Cumpriu bem ali a sua função, o seu papel. Faltou gol, mas foi um bom jogo dele. Eu ainda espero mais do Arda Güler. O turco tem bastante esperanças nele, perspectiva de futuro nele, mas espero mais. Acredito que ele ainda não está jogando o que a gente imaginava, né? A gente não quer que ele seja um novo Odegaard, que chegue muito cedo, que tem um grande potencial, mas que acabe saindo por conta das condições daquele período, daquele momento que ele esteve, e acaba despontando e sendo um craque em outro time como foi o Odegaard no começo do Madrid, depois foi para a Real Sociedade, agora ali no Arsenal, enfim. Então, fico com esse receio de que o Arda Güler seja o novo Odegaard. Não gostaria que fosse assim, né? Até porque não tem como o Bellingham precisa jogar e o Güler vai ser banco. Mesma coisa para o Massantuono, só que também ali na ala direita, né? Na ponta direita. E bom, Rudiger, uma boa notícia, voltando a jogar bem, voltando a fazer um jogo constante, estava sendo difícil. O Hausen, um zagueiro que está buscando ainda se firmar, está com suas dificuldades, mas tem buscado se firmar. Então nós temos muitas notícias boas dentro do Madrid. Ninguém fez um jogo ruim. O Thiago oscilou um pouco mais, mas é totalmente compreensível de um garoto numa fase de mata-mata da Champions League contra o Manchester City, o Guardiola. Então é compreensível. O Camavinga entrou bem, fez um jogo regular ali, dentro das suas condições. Carvajal entrou também, é importante para ele adquirir esse ritmo de jogo, para ele adquirir novamente tempo dentro do campo. Então tudo isso é importante. O Carvajal, assim, que é um lateral direito também muito seguro, né? E se nós tivéssemos Carvajal e Arnold saudáveis durante a temporada, seria um ganho imenso, assim, para o Madrid. Vejo que o Arnold poderia até fazer outras funções, se necessário, né? Mas Santuono entrou também. Fran Garcia entrou na lateral esquerda, assim, Fran Garcia é um cara mais ofensivo, né? Imagino também por conta que o Mendy saiu no intervalo, né? Tem essa questão. Preciso ver se foi por conta de lesão, se foi por escolha técnica mesmo. Talvez tenha sentido alguma coisa. O Mendy é um cara que sofre muito com lesões. Isso atrapalha o desenvolvimento dele no time e você contar com ele, né? Acho que é uma coisa que o Madrid vai precisar repensar no final da temporada com relação a algumas peças do elenco, né? Como por conta de peças não conseguirem ficar saudáveis, como o Alaba, que é um cara mais velho, que tem um alto salário, Mendy, o próprio Militão, uma peça que infelizmente o Militão para mim, se saudável, é o melhor zagueiro do Real Madrid, mas infelizmente ele tem muita dificuldade em estar saudável. E em fases como essa de mata-mata, em fases como essa que a temporada está se afunilando, isso é muito importante. Você precisa contar com suas principais peças e infelizmente, na maioria das vezes, a gente não consegue contar com o Militão. É uma pena, porque ele é o melhor zagueiro do Real Madrid, na minha opinião, e seria para mim, no auge, titular também da zaga da seleção brasileira, mas infelizmente não consegue. Do lado do City, um jogo muito ruim. As peças que entraram também não tiveram efetividade. O Reinders, o Cherki, o nosso lateral esquerdo também. O Marmoush também entrou, mas não foi bem. Enfim, o City que não acontecia, assim. Uma nota também negativa, né? O nosso amigo Savinho, o brasileiro Savinho, que também não acontecia nada. A bolinha nele, mas
não acontecia nada, né? Enfim, mas o Madrid fez um bom jogo, um jogo muito seguro, até porque em adversários onde o Madrid pode ficar nessa postura mais defensiva e reativa e partir para o contra-ataque, esse jogo o Real Madrid se sente mais confortável, porque tem peças que foram moldadas para isso. Infelizmente, o time do Xabi Alonso tinha um entendimento diferente, onde essas peças não se encaixavam tão bem para o jogo que ele gostaria, né? E acabou dando no que deu. Bom, de próximos capítulos nós temos La Liga nesse fim de semana, sábado, às 15 horas aqui do Brasil. Temos Real Madrid e Elche no Santiago Bernabéu. O Madrid que vem de uma sequência muito ruim ali no campeonato espanhol. Tem 2 derrotas recentes. O Madrid que está a 4 pontos do Barça. Tem jogo contra o Barça ainda nessa reta final. Porém, ainda assim, mesmo se o Real ganhar, ficaria 1 ponto atrás, então não depende apenas de si para ser campeão. E em jogos que o Real Madrid precisa ser mais propositivo, acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Mas bom, em breve eu volto aqui para falar mais sobre esse jogo contra o Elche, para dar também as notícias da semana, as notícias mais importantes e para depois também o pós-jogo contra o Elche, que vai ser na nossa casa, no Santiago Bernabéu. Enfim, nota sobre o jogo de hoje. Valverde ganhou uma nota 10 ali no SofaScore, um jogo perfeito, o jogo da vida do Valverde. Que jogador incrível. Quem nos dera ter um jogador assim na nossa seleção brasileira. E o Real Madrid tem muita sorte de ter um cara como o Valverde. É um cara que a gente fala pouco, né? Você tem as suas estrelas ali no time, é normal que elas brilhem mais, que elas apareçam mais. Mas você tem um cara como o Valverde que é um carregador de piano, o operário da bola, né? Como tá na moda falar. É um cara que resolve muitos problemas sem que a gente perceba. Um baita jogo do Madrid, um baita jogo para dar confiança e moral para todo mundo. É mata-mata de Champions, o Madrid vai crescendo. A gente já viu essa história outras vezes, principalmente lá em 22, quando o time desacreditado ali do Ancelotti, né? Ninguém esperava que aquele time fosse campeão. 4 temporadas, né? 3 temporadas depois da saída do Cristiano, que o Real pudesse voltar a ganhar da maneira que foi, sendo quase eliminado em alguns jogos. E bom, os jogos são muito longos no Bernabéu. Hoje 3-0 em cima do City, que mostra que o Madrid é sim capaz de ser campeão mais uma vez. Quem diria, né? Os times ingleses nessa rodada foram muito mal, não se deram bem. Quem diria? Enfim, essas são as notas de hoje. Esse canal é novo. Se você gosta de Real Madrid, gosta de acompanhar as notícias, se gostaria de uma mídia especializada nesse assunto, eu convido você a se inscrever aqui embaixo. Convido você a deixar seu like, a compartilhar com amigos que também torcem para o Real Madrid. Esse projeto está começando, gostaria de levar ele mais à frente e conto com a sua ajuda, com a sua participação. Comente aqui embaixo melhorias aqui para o nosso canal, melhorias para os nossos vídeos. Mas estaremos aí sempre cobrindo o Madrid, sempre por dentro das últimas notícias, sempre trazendo as notícias mais importantes e as análises dos jogos e da temporada do Madrid. Até mais.